amigos, né, que se preocuparam tanto, que me ajudaram tanto. Antes de falar, quando o Emílio conta essa história da coleta seletiva em São Francisco, eu fico extremamente aflito e com um sentimento de perda que não tem retorno. Porque vocês imaginam, podem imaginar o que se perde, o que está se perdendo hoje, o que já se perdeu ano passado, ano retrasado, em Icaraí, Santa Rosa, no Seco, no Flamengo, em Botafogo. Isso lhe causa uma aflição enorme. Quanta da nossa memória vai por água abaixo, vai pelo ralo, né? Bom, então, a Marcela falou, eu não preparei uma palestra exatamente, mas eu procurei fazer uma relação na questão literária com um veículo que eu considero de extrema importância que nós temos aqui em Niterói, que é o Jornal Literato. O Jornal Literato, esforço enorme do Carlos Mônaco, que é um batalhador da nossa área cultural. O Jornal Literato é um veículo que todos nós temos aqui. É o jornal das instituições acadêmicas de Niterói. Eu acho que é um subtítulo, ou algo parecido com isso, o subtítulo dele. Literato, o jornal, ou veículo das instituições culturais, das letras de Niterói. Isso induz, né? Cada entidade cultural ligada à literatura tem sua página, ou mais de uma página no Literato. Mas, na verdade, na minha opinião, eu acho que um jornal de literatura é muito mais do que isso. Eu acredito que não caiba, não tem motivo, não é possível um jornal de literatura falar de coisas que ocorrem somente dentro de academias, entidades literárias, porque isso só interessa quem é da entidade literária ou familiares das entidades literárias. Um jornal de literatura tem que ter algo mais a dizer. Então, quando eu pego, por exemplo, eu recebo de vez em quando o Jornal das Letras de Portugal, é uma coisa maravilhosa, tem artigos sensacionais sobre literatura. E aqui no Brasil nós temos o Jornal Rascunho de Curitiba, que é um excelente jornal. Não é? Um jornal que tem artigos com profundidade, artigos interessantes, entrevistas interessantes, gente que tem realmente a dizer. O Literato, no que toca a nós aqui no Cenáculo, nós temos nossa página e tem lá, somos responsáveis a Márcia, Eliane, Renato Augusto e eu. Porém, muito mais do que nós, é o nome do Cenáculo que está lá no jornal. Então, é preciso sempre dizer algo que interesse a quem não é do meio literário, que pegue um jornal desse, olhe e fale, olha, isso é interessante, eu vou querer ler isso aqui. Então, isso é que eu compreendo que deva ter um jornal de literatura. Eu não sou professor de literatura, eu sou um escritor, bom ou mal, eu sou um escritor. E dentro disso eu me considero mais um cronista do que qualquer outra coisa. Porém, com essa ideia de compor bem a nossa página do Cenáculo, está lá o nome do Cenáculo, que eu volto a dizer, mais importante do que o nosso nome lá, nós, a Márcia, a Eliane, Renato e eu, nós nos reunimos, né, e resolvemos fazer uma página com um fundamento realmente, alguma coisa realmente interessante. Aí eu tive a ideia de fazer como os outros jornais fazem. Pega um Rascunho, é um jornal cheio de entrevistas interessantes, de perguntas e respostas, de debate, de artigos de pessoas interessantes. O Jornal das Letras de Portugal é sensacional. Então eu falei, bom, vamos fazer um programa de entrevistas. Então eu imaginei fazer uma entrevista com alguém, sempre pessoas que não são do meio acadêmico. O meio acadêmico todos nós conhecemos. Então pessoas interessantes que não sejam do meio acadêmico. Então a minha ideia era pegar uma pessoa de fora, aliás, é a ideia, pegar uma pessoa de fora e outra aqui de Niterói. Uma de fora, uma pessoa, um escritor, um poeta, um prosador muito famoso, de nome nacional e internacional, e um nosso aqui de Niterói, tão bom quanto, muitas vezes tão bom quanto, mas não tão famoso, mas tão bom quanto. Então, a primeira ideia foi com um amigo meu particular chamado Chico Lopes. E o Senac foi muito feliz, eu nem coloco eu nessa história, o Senac foi muito feliz nessa entrevista, eu vou dizer agora por quê. O Chico Lopes é um grande contista de São Paulo, do interior de São Paulo. É pouco conhecido para quem não é do meio literário, porém muito conhecido por grandes escritores.
é um escritor que recebe elogios assim, em livros do Afonso Hermano Santana, do Inácio Lula Brandão e de outros grandes, do Luiz Vilela e de outros grandes nomes da nossa literatura, do Luiz Rufato, nossos grandes nomes. Quando eu fiz essa entrevista com o Chico Lopes, e nesse ponto o literato e o cenáculo, primeiro, depois o literato, foram pioneiros, ele estava numa grande batalha. Ele é crítico de cinema, é também tradutor de várias grandes editoras, Vulco, Objetivo e várias outras, e escritor. Só que, neste ano, é uma notícia muito interessante, acho que eu falei com você, é um dos finalistas de 2 dos maiores prêmios literários no Brasil. Estava entre os 10 primeiros do São Paulo Literatura, que é o maior prêmio em dinheiro dado no Brasil. Esse ano foi R$200 mil, é o maior prêmio em dinheiro dado no Brasil. É um dos 10 finalistas, já saiu o resultado, ele não venceu, mas estar entre os 10 finalistas, junto com grandes nomes da nossa literatura, porque tem lá grandes nomes da nossa literatura, já é um feito. E é, neste momento, um dos finalistas do Jabuti, que é o nosso prêmio mais importante. Então, nesse ponto, quando eu lembro, quando saiu a entrevista, quem é esse cara, quem é esse Chico? Então, o Senac foi pioneiro nisso e o literato também. Depois, para solidificar isso, eu mantinha uns comentários por e-mail, não porque eu conhecia, não conheço, mas essas coisas da internet tem uma ligação indireta com as pessoas, né? Eu recebo e-mails de pessoas muito importantes, escritores que mandam para um monte de gente, eu não sei por que meu nome caiu lá na caixa e acaba tendo um bate-papo e tal. Então, acabei tendo algumas conversas simples com Afonso Hermano Santana, solicitei ele uma entrevista, ele gentilmente deu. O Senac também fez essa entrevista, que foi muito boa. Ele colocou no Facebook dele, a entrevista deu o que falar, porque ali eu pesquisei alguns livros, ele tem um modo de pensar sobre arte contemporânea muito interessante. Ele entrou em guerra com os admiradores de Marcel Duchamp eu provoquei isso na entrevista, ele colocou isso no Facebook, teve gente do Brasil inteiro escrevendo. Ele mandou isso para mim: Carlos, veja o que causou essa entrevista no meu Facebook, um monte de gente falando e tal. Foi muito interessante. Aí, nosso terceiro número já solidificado, isso caberia uma pessoa nossa e foi um consenso lá na casa da Márcia, né? Uma figura adorável que é o nosso meio literário, que é a professora Neuza Peçanha, né? A professora Neuza Peçanha. E agora, completando, a Marina Colaçante também concedeu uma entrevista. Já de antemão, eu digo que aí eu conheci pessoalmente por questões esportivas e tudo. Tem também uma entrevista com o irmão dela, que foi o galã do cinema novo, né? Que é o Ardolino Colaçante. O Carlos Rosa é mergulhador também. Pois é. Então, eu vou ler para vocês aqui em primeira mão essa entrevista com a Marina, porque tá bruto isso aqui, ainda tenho que organizar. Mas vou ler, vocês vão ter... eu acho que é interessante. É uma entrevista, eu não a conheço pessoalmente, é uma pessoa gentilíssima e concedeu essa entrevista, mas isso aqui é uma pergunta e resposta, né? Uma coisa bem digamos assim, formal, né? Eu não sou entrevistador, como eu disse, eu estou dando uma de entrevistador para o nosso jornal, né? Mas não sou entrevistador. Bom, para fazer uma entrevista, a gente tem que saber alguma coisa da pessoa, né? Você chega lá para ele e perguntar assim: como é que você escreve? Você vai direto para o computador ou você escreve com a caneta? Essas coisas não tem cabimento. Então, eu vi várias entrevistas dela e li vários livros dela, já tinha lido e li outros. Aliás, li um livro dela que eu não conhecia, foi editado já tem alguns anos, e eu aconselho a ler, quem quiser ler, porque é um livro delicioso, que ela conta a história da vida dela. Esse livro foi básico para fazer uma entrevista, né? Se chama Minha Guerra Alheia, que é um livro simplesmente delicioso, e ela escreve muitíssimo bem, né? Uma forma gostosa de se ler. Bom, então a entrevista, depois ainda vou organizar, mas está isso aqui. Eu pergunto a ela: há um planejamento no seu trabalho, um projeto
Essa pergunta não foi à toa, porque ela diz que ela é focada, quando foca num trabalho, aquilo ali é um projeto de vida, é um projeto profissional. Então, há um planejamento do seu trabalho, um projeto, mas o que acontece se no andamento de um projeto surge uma ideia que clama por ser escrita? Isso aqui todos nós sabemos o que é. Todo escritor anda com um bloquinho na mão, aí está escrevendo uma coisa, aí surge, entra um personagem, entra um assunto, vai lá e às vezes desvia aquele assunto. Ela responde: quando estou envolvido em um projeto, as ideias que ocorrem são relativas a ele. A mente é organizada, não dispara esmo em qualquer direção. Segunda pergunta, tem a ver com o livro dela. A Itália de hoje, a Itália Império em que você nasceu. Em qual você se situa? Há uma permanência na história ou tudo é Itália? Porque ela nasceu na década de 30 e nasceu na África, quando a Eritreia fazia parte do Império, Líbia também fazia parte do Império Italiano. Então, ela nasceu na cidade de Samara, na Eritreia. Né? Ela é italiana do Império Italiano. Né? E por isso tem essa pergunta. Ela responde: ninguém nasce em um único momento histórico, nascemos em um conjunto, naquele conjunto que chamamos cultura. Nasceu na cultura italiana. Terceira pergunta: em contemplação só com seu pensamento, quando surge uma ideia, como ela chega? Em português ou em italiano? Essa pergunta também tem uma razão de ser, porque ela disse que, uma vez numa entrevista, que tudo que chega a ela em termos de arte chega em italiano. Ela só consegue raciocinar em italiano. O irmão dela, o Arduino, diz que não é assim, mas para conta, quando ele está trabalhando com conta, ele só consegue fazer conta pensando em italiano, com os números 1, 2, 3, 4, 5. Só em italiano. Aí ela diz: pode chegar em uma língua ou na outra, ser anotado em uma língua ou na outra, mas a forma final será sempre em português. Sou uma pessoa absolutamente bilíngue, sou escritora exclusivamente em português, como escritora. Eu pergunto: no seu livro Minha Guerra Alheia, em algum ponto você comenta que não havia um rigor com o ensinamento religioso em sua família. No livro, e por falar em amor, no capítulo Amor sem A maiúsculo, você menciona teorias da reencarnação, que é só uma menção para guiar o leitor. Mas você tem alguma crença religiosa, uma certeza mesmo, uma desconfiança? Não tenho religião, nem tenho qualquer certeza sobre o pós-morte. Minha religião, minha devoção, minha constante surpresa é o milagre da vida e o seu mistério. Para escrever em português ou em italiano, o que é mais prazeroso? Há uma musicalidade semelhante nesses idiomas? O italiano é minha musicalidade interior mais íntima. O português é minha música profissional, é a que mais conheço. Para você, cidadã do mundo, qual é o seu lugar? Essa pergunta tem razão de existir, não só pela vida dela, que veio lá da África, da Itália, morou em um monte de lugares, e hoje eles viajam, tanto ela quanto o marido, dão palestras, escrevem livros no mundo inteiro constantemente. Foi até quando ela respondeu isso aqui, ela falou assim: Carlos, eu vou te responder até o final do mês. No momento eu estou te respondendo de Beja, em Portugal, onde eu faço uma reunião de contação de histórias, de contadores de história. Aí para você, cidadão do mundo, qual é o seu lugar? Minhas duas casas, o Rio e a Itália toda. Depois eu pergunto: existem autores que gostam de reler alguma Bíblia, entre aspas, que de vez em quando folheia? Não, quase não releio, não tenho tempo para reler. Estou sempre muito aquém do tanto que ainda preciso ler, e a indústria editorial continua me soterrando com publicações. Pintura e literatura se completam, uma puxa ou inspira você para outra? Isso aqui também tem razão de ser, porque antes de escritora ela é artista plástica, é pintora. Aliás, é excelente pintora, fala muito sobre isso. Ela responde: para mim sempre, leio vendo, vejo com palavras. Pergunto a ela, aí ficou uma resposta mais ou menos: o que é ruim perceber num texto, mesmo quando a escrita é boa? Essa entrevista é online, não foi online, ela estava até em Portugal, respondeu. Então, é difícil na entrevista online, porque quando é pessoal,
A gente está vendo na televisão alguém fazendo entrevista, né? Você pergunta, o cara, mas o que é? Não, isso, tem aquele debate. Aqui não tem, aqui é uma coisa só. Aí ela responde, bom, não sei exatamente o que você está perguntando. Eu acabo de dar uma oficina literária no Recife, apontando justamente os erros dos textos, onde eles funcionam ou não funcionam. É um conjunto, forma e conteúdo. Fiz isso durante muitos anos como editora de texto em jornal. Outra pergunta, simplificar na paleta, simplificar nos textos. Paleta resumida, textos curtos. É uma característica sua? Não, é um meu desejo. Bom, existem autores que afirmam não reler seus textos já publicados. Você costuma voltar a antigos textos seus? Se costuma, o que você sente? Há emoções renovadas? Ela, claro. E não acredito em quem diz não reler, pois a profissão nos exige essa releitura, à procura de um trecho que nos cobram na seleção de elementos para antologias. Acaba-se sempre relendo aqui e acolá. Eu sempre me surpreendo e costumo gostar do que encontro. Estão dizendo, a última pergunta, estão dizendo muitas coisas sobre transformações que ocorrerão com os livros e talvez com a leitura. Como acha que deveriam colocar a matéria literatura no ensino desse futuro que está? Aí ela sai. Não cabe a mim dizer, não sou da área de educação, que é complexa e especializadíssima. Só posso esperar que mantenha o respeito e conheça sua importância. Deixa eu só uma coisa aqui. Eu fiz uma pergunta, é o seguinte, uma última pergunta, né? Quando muitos leitores isso aqui não se interessa particularmente, quando muitos leitores